como motivar os alunos na sala de aula. Então, como que a gente estruturou a nossa pesquisa? Nós escolhemos a Escola Estadual Senador João Galeão Carvalhal, que é mais conhecido em Santo André como o Galeão simplesmente. É uma escola de ensino fundamental, ensino médio, e pelo que nós conseguimos averiguar, ela tem 19 salas de aula, tem uma sala de informática, tem um laboratório de ciências, e é uma escola relativamente conceituada em Santo André. Entre as escolas públicas é a segunda, que no Multimênio ficou atrás somente da ETEC, onde a gente está no momento. Então, nós fizemos um questionário com 10 professores, com 4 questões. O objetivo era verificar a opinião deles, o que seria um foco a ser trabalhado, um motivo a ser trabalhado aí para tentar melhorar a qualidade da educação no Galeão. Tá? E os itens mais apontados foram motivação do aluno e a indisciplina. Com isso a gente construiu um mapa conceitual, tá? Partindo da motivação do aluno e com algumas proposições. Né? Então, na primeira ali, motivação do aluno é de responsabilidade de quem? Da família e da escola. A família, por sua vez, transmite proteção, exemplos, valores éticos e morais. A escola, o que ela precisa ter? Na nossa opinião. Compromissos assumidos no PPP. Esses compromissos devem ter o quê? Uma periodicidade anual de avaliação e objetivos e metas estabelecidos. O que mais a escola precisa ter? Uma coordenação pedagógica e gestão alinhadas. Por quê? Porque isso vai favorecer a delimitação de atribuições e a autoridade do coordenador pedagógico. Além disso, a escola precisa ter professores capacitados e comprometidos. Esses professores, por sua vez, capacitados e comprometidos, naturalmente são abertos ao processo de mudanças, que é a primeira coisa importante, e o uso de instrumentos variados. A motivação do aluno. A falta dela gera o quê? Desinteresse, falta de atenção e indisciplina. Tudo isso conduz a um relativo atraso no desenvolvimento, na aprendizagem. E favorece, em última análise, como a gente já discutiu nos nossos trabalhos anteriores, o fracasso escolar. A motivação do aluno é indispensável para a aprendizagem, certo? E ela só ocorre quando há o quê? Uma situação desafiadora para o aluno, a satisfação das necessidades do aluno e o estímulo à criatividade. Tudo isso requer que o professor fale o quê? A linguagem do aluno. Tá? E hoje em dia, mais do que nunca, a linguagem do aluno ela é permeada pela tecnologia da informação. Dificilmente um aluno hoje não tem o seu celular, que não seja de última geração, mas ele provavelmente tem internet em casa, tem computador e por aí vai. Tá? Então, a linguagem do aluno é essa. Não adianta a escola querer continuar no modelo antigo. Se ela não falar a linguagem do aluno, o aluno não vai se interessar. Então ele se desmotiva. E isso também acaba gerando um dos aspectos da indisciplina. Nós não quisemos falar muito sobre a indisciplina, porque a indisciplina ela pode ter aspectos psicológicos que nós não conhecemos, nós não dominamos esse assunto. Mas tudo que não for isso está quase sempre relacionado com a motivação. A indisciplina do aluno está relacionada com a motivação, se não for um aspecto psicológico de alguma ordem, certo? Por conta disso, então, a tecnologia da informação ela pode ser usada na forma de N formas. Blogs, objetos de aprendizagem, projetos colaborativos, jornais digitais da escola, da classe, criação de vídeos, deixando a criatividade do aluno fluir, né? Resposta de testes online e por aí. Então, a escola hoje, no nosso modo de ver, ela se encontra num dilema, né?
Antigamente ela era a fonte única de conteúdos que a criança podia ter, de conhecimento. Tá? Só que hoje ela não é mais nem a única e provavelmente também não sei se é a melhor, porque está tudo na internet. Tudo, quase tudo. O aspecto mais importante que não está na internet é a qualidade de como aprender, a qualidade de como assimilar a informação. Isso a escola tem que proporcionar, certo? Então existe um descompasso hoje entre o conteúdo que a escola quer transmitir e a forma com que ela transmite para os alunos que hoje estão antenados com a tecnologia. Tá? Bom, então a gente, em função do que a gente viu até agora, a gente está propusemos aí um projeto para a escola que inicia com a criação de um blog. Tá? E o objetivo desse projeto é ser praticamente sem custos, porque é uma escola pública. Nós vamos usar a infraestrutura do aluno. Tá? A ideia do blog ela não é nenhuma inovação. A inovação está no fato de que, até hoje, a maioria das escolas elas não se aprofundam no uso da tecnologia de informação justamente porque falta computadores nas salas de aula, falta infraestrutura. Então a inovação aqui é que nós vamos usar a infraestrutura do aluno, aquilo que ele já tem em casa. A maioria, imagino eu, 80%, 90% dos alunos têm computador em casa com internet, pelo menos nessa escola. E é uma escola de um certo padrão em Santo André. Tá certo? No final nós vamos também pincelar rapidamente aí como a gente vai resolver o problema de quem não tem. Nós não vamos excluir ninguém, todos eles vão participar. Então, com o uso da infraestrutura do aluno, atividades desenvolvidas basicamente em casa, não vamos nem usar a sala de informática deles, que tem só 16 computadores, não dá para fazer muita coisa se formos pensar profundamente nisso. E o estímulo ao trabalho colaborativo. O objetivo desse projeto é motivar o aluno para a participação e discussão dos assuntos da escola, dos conteúdos das disciplinas e dos assuntos relacionados ao seu cotidiano. Então, o que a gente propõe como ações? Primeiro, fazer um questionário com os alunos, identificando quem tem computador e quem tem internet em casa. Isso é importantíssimo. O nosso projeto piloto seria escolher uma ou duas salas. Esse blog, na nossa concepção, seria post-sala de aula, não é blog do colégio, é blog daquela turma. Tá? Então, seriam escolhidas uma ou duas salas para o projeto piloto inicial. E a ideia seria, então, a criação do blog e deixar que os alunos o criem, tá? Usando o conhecimento que eles têm e que, com certeza, é maior do que a maioria dos professores, nesse aspecto. Tá? Com isso, nós vamos privilegiar as ideias, as iniciativas. O importante é que tenha poucas regras. Né? Quando você começa a colocar muitas regras para o aluno, acaba desestimulando qualquer iniciativa dele. Então, que vai ter que ter algumas regras, com certeza vai ter, mas elas têm que ser muito poucas. Participação dos professores tem que ser inevitável, senão já morre na origem do projeto. Tá? Eles têm que ser, digamos, compelidos a participar. Baseado em quê? Novas formas de ensinar e aprender. Tá? Utilizando metodologias ativas de aprendizagem, fazendo com que o aluno construa o seu conhecimento, o uso de objetos de aprendizagem que estão fartamente disponíveis na internet gratuitamente e, mais uma vez, diferentes formas de aprender. Então, o blog, ele naturalmente vai ter que ter um menu. Vamos separá-los por disciplinas, temas, matérias, exercícios e por outros temas de interesse dos alunos. À medida que esses interesses, não é para ser uma coisa rígida, à medida que esses interesses vão surgindo, eles vão sendo acrescidos no blog. Datas, feriados, viagens, passeios, Olimpíadas, Academia de Letras, isso aqui que a gente pensou aqui, que o aluno poderia colocar aquilo que ele escreve, de repente algum aluno gosta de poesia, ele escreve poesias, ou seja, redações, alguma coisa assim, iniciação científica, projetos de ciências, atividades esportivas, campeonatos que o colégio participa, tudo mais, debates de interesse dos alunos e
trazer também o interesse do aluno fora da sala de aula para dentro da discussão. Tá? Isso aqui, vocês devem se lembrar, saiu de uma videoaula 11 da professora Silvia Collet. E é uma coisa muito interessante, né? Porque fala sobre a reinvenção da escola, necessidade da reinvenção da escola, porque de um lado, hoje a escola se depara com novos sujeitos, mudança nos modos de aprender e se relacionar com a informação, novos recursos e tecnologias e novos apelos sociais do mercado de trabalho. Tudo isso está no contexto da escola, hoje ela não pode fugir disso. Por outro lado, continua o fantasma do fracasso escolar, a elitização dos bens culturais. Uma coisa está atrelada à outra. Temos o desafio da inclusão e inserção no mundo letrado, a luta por uma escola democrática de qualidade. Então, tudo isso faz com que a escola tenha que se reinventar. De que forma? Revisando as suas concepções e conteúdos e se apropriando da tecnologia que existe hoje. Está disponível e os alunos têm ela disponível na sua casa. A escola pode não ter, mas os alunos têm. Aqui as reflexões finais, tá? Isso também foi tirado de algumas aulas, tá? Achei interessante essa última do Rubem Alves, tá? Então, nosso projeto basicamente é esse. Só falar um pouquinho de como a gente imagina que a gente pode resolver o problema do aluno que não tem computador em casa. Eu tenho 3 que já se perderam dentro do meu armário, porque eu trocava e jogava dentro do armário. Então, eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir isso com os próprios outros alunos da escola. Se não conseguir assim, nós podemos ir em empresas de engenharia que trocam computadores com muita frequência, porque precisam ter sempre a melhor tecnologia à disposição. Não vejo como, bom, aí precisa da atuação da APM, né? Talvez não teria que ser o colégio diretamente, mas a Associação de Pais e Mestres teria que coordenar essas ações aí para irmos atrás e conseguirmos computador para quem não tem. Pode ser usado, desde que funcione, que nos dê acesso à internet, é o que a gente precisa, acesso à internet, mais nada. Tá? Então eu acho que a gente consegue resolver o problema de alunos que não têm o computador. O que não pode é o aluno que não tem computador ficar isolado, não, a gente vai ter que resolver o problema dele de alguma forma. Tá? Então eu com certeza, eu tenho um para dar. Duvido que aqui não tenha alguém que não possa doar um que está lá encostado e não vai usar nunca mais, mas ele funciona ainda. Tá? Então não precisa ser nada de última geração. Mas algo que funcione que dê para o aluno participar do seu processo educativo. Tá? Então é isso. Viajou aí e criamos um blog aí. Nós temos que tirar logo do ar, já teve. Não está caindo na tela. Não está caindo na tela. Nós vamos ter que tirar isso aqui logo do ar. Que já tem acesso. Porque já tem 254 acessos nele. O cara dá uma busca no caminhão e acha nisso. Só que está muito cru aqui, não tem nada. Inclusive está no meu nome, né? Então não pode continuar isso aqui com o nome do caminhão. Mas aqui a gente vê como que, no primeiro momento, a gente dividiu aqui o menu, né? Então colocamos aqui aleatoriamente aquilo que nos veio à cabeça: ciência, geografia, história, inglês, matemática, português, suas ideias, temas de debate, trabalhos, eventos, livros, por aí vai, né? Aquilo que é a imaginação do próprio aluno, dos professores também, criar, tá? Aqui é um campo para pesquisa do blog, aqui em cima tem visualizações. Aqui dá para seguir o blog por e-mail, sempre que acontece uma postagem, quem cadastra o e-mail aqui recebe um aviso por e-mail. Mais embaixo, deixa eu ver o que mais tem. Contatos, se alguém quiser fazer algum contato, eu coloquei aqui no calendário, acesso direto aqui na Wikipedia, enfim, a gente não sabia nada de como montar esse blog. Se nós fizermos esse blog, os alunos vão fazer muito melhor do que a gente fez.
Tá certo? Nós não sabíamos nada e fizemos isso. Tá certo? Então é isso. Vou pedir para vocês só assim, retomar um pouco, assim, resumidamente, só colocar o problema que vocês encontraram e como que vocês encontraram o problema que você falou, né, para ter dado essa solução. Então, a maioria dos professores, eles tinham um problema de como motivar os alunos, tá certo? E colocaram esse problema e gostariam que a gente fizesse um estudo sobre isso. Tá? E, em função disso, o que a gente constatou é o seguinte, que o aluno ele se motiva se ele tiver os seus interesses atendidos. O que são esses interesses atendidos? É aquilo que interessa no dia a dia dele, é aquilo que faz com que ele participe de qualquer situação que seja colocada, desde que os interesses deles estejam atendidos. Tá? E como o aluno hoje, todos eles vivem numa era digital, todos eles têm acesso a determinadas coisas que a escola dificilmente proporciona. A escola normal, que a gente conhece do dia a dia, tradicional, vamos dizer assim, ela não fornece esse tipo de coisa. Até porque a gente fala da escola pública, não da privada. A privada tem a outra realidade, tá certo? Então a escola pública é limitada em como, na verdade, não sabe como abordar isso, como tentar fazer alguma coisa com isso. Tá? Então nós achamos que o aluno ele só vai se motivar se a escola começar a falar a linguagem dele, inclusive a linguagem tecnológica. Tá? Uma coisa curiosa é que é proibido entrar com o celular dentro da sala de aula do aluno. Isso. Bom, isso tem prós e contras, é uma discussão, né? Mas estamos proibindo tecnologia, né? Não sei se é o caso. Enfim, aquela última reflexão é que nós achamos que é a penúltima aqui. Tá? Ela diz tudo, por que a gente está optando para institucionalizar, digamos assim, o aprendizado com a tecnologia digital. Esse parágrafo aqui ele explica bastante bem porque que isso precisa acontecer. Não é só uma coisa, vamos fazer para ver se está certo. Isso precisa acontecer. Porque senão nós vamos criar um abismo muito grande entre as pessoas que têm acesso à tecnologia e as pessoas que nunca vão ter acesso à tecnologia. Vocês falaram na deficiência de aprendizado, que com os objetos de aprendizado disponíveis na internet, hoje que podem ser usados por qualquer professor, o aprendizado ele flui com muito mais facilidade. Então, obviamente, como a gente falou no começo, isso também passa pelo programa da disciplina. Muito provavelmente, não se espante se aquele cara que tiver mais facilidade para construir um bloco desse, provavelmente seja um dos mais indisciplinados da turma. Porque muito provavelmente ele pode ser um aluno disciplinado porque aquilo não diz nada para ele. De repente isso o motive a pensar de uma forma diferente. Não pense que vão ser os mais bonzinhos que vão fazer isso acontecer. Invariavelmente não é. São os mais indisciplinados, os mais agitados, mais que fazem isso acontecer. Obrigada.